Bom dia! E aí, tudo bem com você? Pois é, hoje eu fiquei pensando, né, sobre o que a gente poderia estar conversando hoje. E por essas semanas, né, tem acontecido algumas coisas comigo. Eu não sei se eu deveria estar trazendo esse assunto pra cá, mas não sei, talvez seria útil, sabe? Eu fiquei pensando. Essa semana, foi essa semana, semana passada? Acho que foi semana passada. A minha cunhada veio lá do sul, né? E ela veio trazer o meu cunhado, né? Que no caso é o irmão dela. E olha só, né? Como que é a vida. Quando eu estava no Brasil, eu cheguei a trabalhar com esse meu cunhado, né? Porque morávamos todos pertinhos e tal. Eu comecei a trabalhar lá e eu sou muito grata por tudo que eu aprendi lá na empresa dele. E por isso que também eu aprendi muitas coisas no começo em relação a gravar vídeo, né? Essas edições de imagem, todas essas coisas eu comecei a aprender lá. Na verdade não era minha função, mas como tinha os profissionais da área lá, eu fui aprendendo junto com eles, né? Então isso me possibilitou aprender várias coisas em várias áreas, né? Na verdade dentro da empresa. E aí o que acontece, né? Parece que teve uma briga familiar, né? Aí eu não sei bem o que aconteceu, porque depois disso nós fomos para a Ásia, porque assim, eu vou, volto, né? Não tem muito um lugar fixo, na verdade, né? Então assim, de tempos em tempos eu volto para a Ásia, às vezes eu fico um tempo no Brasil e assim a gente vai levando, né? E aí, gente, eu tô olhando pro lado porque eu tô lembrando das coisas para estar contando para vocês, tá? Então, aí quando a gente estava lá, aconteceu do meu cunhado ficar doente, que ele tinha algumas enfermidades, né, diabetes, pressão alta, né, essas coisas que as pessoas estão tendo ultimamente. E aí o que acontece? Naquele meio tempo, parece que, acho que foi, ele tinha ido pro sul, né, para morar perto da irmã. E aí o que acontece? A irmã acolheu ele, tudo, né? A irmã mais velha, sempre é como se fosse uma mãezona, né? Sempre acolhe e tal, no caso dela. E aí ela pegou e tava ajudando ele. Só que eu fiquei pensando, né? Será que ele não sentiu o baque dessa mudança de cidade, né? Uma pessoa que já tá acostumada numa cidade grande, ele foi morar no interior lá, né? Do sul. E aí ele teve que recomeçar a vida, né? Então eu fiquei pensando que talvez não teria sido fácil, né? Tinha saído de um casamento, né? Um casamento estava tudo conturbado, não sei quais são as razões direito, né? Mas enfim, deu aquela brigalhada e ele foi morar em outro lugar, foi recomeçar a vida. E ali não sei o que aconteceu mais, porque a gente ficou muito longe, né? A gente estava na Ásia e tal. Gente, tenham paciência comigo que eu tô tentando lembrar, assim, para estar trazendo um pouco para você, tá? E aí parece que ele caiu no chão, né? E aí a minha cunhada sempre estava indo lá visitar ele e ele caiu no chão. E aí o meu sobrinho parece que abriu a porta lá e aí ele já tinha desencarnado. E aí, olha só, né? Passou um tempo, né? Passou 5 anos depois daquilo e a gente voltou pro Brasil recentemente. E aí a minha cunhada, semana passada, ela veio aqui para trazer os ossos para enterrar no cemitério que ele mesmo tinha comprado para os pais, né? E aí foi colocado junto com os pais. Então nós fomos lá e tal, né? Fui fazer oração, fui limpar lá também. E na hora que eu tava andando entre os túmulos, eu comecei a pensar: nossa, que estranho, né? Parece que foi ontem que a gente trabalhava junto. Parece que foi ontem que ele comprava uma salada de frutas, né? Doce, alguma coisa assim, sempre deixava ali na minha mesa e tal. E foi uma sensação estranha, sabe? Eu não sei por que razão aconteceu tudo aquilo, porque ele era bem novo assim entre aspas, uns 60 anos, né?
Aí no carro, voltando, né, depois de ter feito os trâmites lá e tal, e aí eu fiquei lembrando sobre tudo isso, sabe, andando pelos túmulos. E minha cunhada ainda não tinha chegado ainda, né, porque ela estava vindo da rodoviária, acho que era uma coisa assim. E aquilo foi me pegando, sabe, porque o cemitério é um lugar onde a gente tem muitas reflexões em relação à vida. Quando a gente está aqui fora, a gente fica preocupado com as coisas, preocupado com as relações, preocupado com o financeiro, preocupado com um monte de outras coisas, né? E quem está numa energia mais densa está preocupado com picuinha, inveja e tal. E ali, quando a gente começa a andar pelos túmulos, a gente começa a entender sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida. E aí a gente vai olhando, né, os túmulos das pessoas e vai vendo quando elas nasceram, quando elas desencarnaram. E aí a gente vai vendo. Aí quando vê as pessoas que é da sua própria família, naquela fotinho que fica colada assim no túmulo, né, você começa a relembrar muitas coisas, né. Eu não cheguei a conhecer os pais do meu marido, mas, né, eu conheci esse irmão dele que a gente trabalhou junto. E apesar de tudo, né, ele foi bom pra mim, sabe? Foi uma pessoa boa. Fora, não sei o que aconteceu em relação às brigas familiares que eles tiveram e tal, não sei que tipo de conturbação ele estava vivendo, mas eu imagino que deve ter sido bem pesado para todos da família, né? E aí minha cunhada conversando com a gente, assim, né? E enquanto o coveiro tava jogando a terra em cima, assim, sabe? Ele vai jogando por camadas, né? E aí colocou ele lá dentro e tal, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, parece que foi ontem. E aí ela acabou comentando que parece que ele desistiu da vida. Que disse que quando foi lá no quarto tinha um monte de seringa de... daquele negócio de diabetes, sabe? Insulina. E aí diz, né, ela imagina que tenha sido, né, abreviada a vida ali, né, com um monte de seringa. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Né, e embora a gente para pensar, né, sobre todas as questões das pessoas, ele era uma pessoa bastante preocupada com relação a financeiro e tal. Ele foi uma pessoa muito próspera, muito abundante financeiramente, mas em outras áreas nem tanto, né? A área da saúde, a área das relações estavam um pouco conturbadas pelo que me disseram, né? Então, assim, você vê que a abundância e prosperidade não é só dinheiro, né? A gente já vem conversando aqui nas nossas vivências. A abundância e prosperidade, ela atinge várias áreas da nossa vida. E quando a gente entra dentro de um cemitério, a gente começa a refletir várias coisas em relação a isso, sabe? E eu quero trazer essa reflexão para você. Talvez essas imagens que estão passando sejam bem fortes para você, não sei. Tem gente que está acostumado, né? Embora eu esteja um pouco acostumada, porque no Japão tá cheio de cemitério pra lá e pra cá, assim, tipo do lado, assim, do apartamento, né? Mas, assim, quando a gente tá aqui no Brasil, parece que é mais impactante, sabe? E aí, gente, passado um tempo, eu ainda tava lá no Japão e eu senti uma coisa estranha. Teve um dia que eu tava no computador fazendo as coisas, né? E aí eu senti uma coisa estranha. Eu fui na cozinha tomar água. E aí eu vi a minha sobrinha materializada. Eu acho que eu já até contei essa história pra vocês. Vi a minha sobrinha se materializando ali perto de um armarinho que eu tinha na minha cozinha lá no Japão, perto do fogão. E ela tava tomando um medicamento. E eu imaginei que fosse uma dor de cabeça, sabe? As pessoas tomam remédio de dor de cabeça, essas coisas, né? E eu imaginei que foi aquilo, né? Como que ela materializou? Depois eu ainda até contei pro meu marido, né? Olha, eu vi ela e tava tomando medicamento, mas eu não sei o que significa isso, né?
Eu achei que fosse uma coisa, sei lá, né, corriqueira ali, sei lá. Aí, passado um tempo, né, conversando isso com a minha cunhada falou assim, não, ela abreviou a vida, né, do segundo andar da casa dela, com uma corda. Eu falei, nossa senhora, né, eu fiquei assim, chocada, porque assim, era uma jovem muito boazinha, era uma jovem cheia de sonhos, muito positiva diante da vida, otimista. Eu não sei por que razão, né, aconteceu tudo isso. E aqui a gente pode pensar, imaginar, né, que possam ter sido duas razões. Tem a razão da nossa própria alma, que é onde existe esse vazio, né? Quando, por exemplo, a pessoa está perdida e começa a sentir esse vazio, e aí ela não sente nada. E tem uma segunda razão, que ela sente muita dor emocional de não querer mais estar no mundo. Já teve umas épocas que eu já me senti assim quando eu era novinha, sabe? Mas graças a Deus eu tive amparo. E aí tem essa questão aí, e também tem a questão dos obsessores. Então, por exemplo, se a pessoa tem más tendências a ter pensamentos mais suicidas, né, de querer abreviar a vida, os obsessores se aproveitam, né, de nossas vulnerabilidades, para cometer um ato, né, que às vezes não era nem para ser, né? É porque a pessoa estava vulnerável, com as tendências, já com pensamentos voltados para isso, o obsessor vem e só reafirma aquilo, né? Então, assim, tem vários casos, né? Eu só dei 3 casos, mas aí também tem casos de vingança de vida após a morte, né? Às vezes a pessoa tinha uma desavença em vida, e aí quando a pessoa morre, né, desencarna, essa vingança ainda continua, e aí o obsessor, às vezes era uma pessoa até comum, espírito comum, com uma alma, com um corpo, e aí ela desencarna, e aí ela vira um obsessor por conta da vingança. Então, assim, são vários casos, né? Então, assim, por exemplo, o Divaldo ficou, acho que cerca de, eu não sei quantos anos foi exatamente, mas eu acho que era mais de 40 anos. Ele ficou com um obsessor que tentou, né, fazer ele desencarnar, assim, de cima de um lugar lá, de um prédio que tinha lá, né, na cidade dele. E por causa, né, do trabalho que ele já vinha desenvolvendo na espiritualidade, tinha as pessoas que, não sei se você já viu esse filme do Divaldo Franco, tinha as pessoas da rua, né, que são espíritos que às vezes vagam, estão perdidos, mas também não são pessoas ruins, né, são pessoas que estão perdidas, né, que não encontraram ainda a luz, mas essas pessoas viram Divaldo que iam cometer um negócio estranho ali e deram uns gritos, e por causa desses gritos ele voltou para si, e voltou para sua presença. E ele voltando para a presença, ele olhou aquilo e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Entende? Então, muitas das vezes a gente tem anjos que estão invisíveis, né? Que muitas das vezes, quando a gente está dentro de um contexto de fé, de trabalho também, né? Que às vezes a pessoa está trabalhando junto à espiritualidade, ou ela tem uma fé que ela tá naquele caminho, né, e tal, ela tem os mentores dela, ela tem os anjos da guarda, né, e aí tem essas pessoas também, né, então assim, nunca estamos sozinhos, mas ali com o meu cunhado e a minha sobrinha, por alguma razão, né, aconteceu isso. Então, o mais trágico é que infelizmente foi dessa forma, né? Não foi naturalmente como deveria de ser, né? Vamos dizer assim. Enfim, né? Então, assim, essa vivência ficou um pouco estranha, mas eu acho que trazer essas questões que a maioria das pessoas evita é uma coisa interessante, porque faz trazer a realidade para o momento presente.
Porque muitas vezes a gente para pensar que a gente está preocupado com tantas outras coisas, às vezes até fúteis, sabe? E a gente não entende a razão do estar vivo, né? De estar na Terra. Às vezes as pessoas vivem tão aleatoriamente, né? E colocam valores em coisas que, né, não aprendem o que vieram aprender em Terra. Muitas das vezes a gente se corrompe muito pelo ambiente, né? Às vezes, por exemplo, se dentro do seu ambiente, das pessoas com quem você convive, tem valores voltados para a matéria, por exemplo. Sabe aquela... na família do meu marido, o pessoal tem essa mania, né? Dessa questão do materialismo, sabe? Porque eles são prósperos, né? Vamos dizer assim, são prósperos financeiramente, mas nem tanto em outras áreas da vida. Então, o que acontece? Parece uma competição de quem tem coisas melhores que o outro, né? E a vida não é isso, né? A vida é sempre relacionada à nossa alma, né? As coisas que tem na matéria, elas são só ferramentas para que nós possamos expandir a nossa consciência. As pessoas que estão em nosso convívio são apenas as pessoas que precisam estar no nosso convívio para que nós aprendamos umas com as outras. Então, mesmo aquela pessoa difícil, ela está ali por alguma razão. Então, assim, as coisas não são à toa, a dificuldade que você passa. E se porventura você estiver sendo próspero financeiramente, aquilo também é uma prova muito grande. Uma prova em que ela vai te colocar em xeque se você tem ajudado mais pessoas ou você está alimentando o seu ego. Então, assim, é muito da capacidade do entendimento de si mesmo, é muito da capacidade de entender que nós, como alma, viemos para evoluir e expandir a nossa consciência. Há vezes que as pessoas estão vivendo num mundinho, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, para estar mostrando para as outras pessoas. Então, assim, que tipo de valores você está carregando? Que tipo de aprendizados você está tendo no caminho? Muitas das vezes as pessoas têm que dar de cara com uma doença grave. Às vezes as pessoas têm que dar de cara com uma falência, com um momento difícil da vida para entender, né? Porque ali vai mexer, quando acontece esse tipo de coisa, vai mexer. Mas a lição não é o quanto de força você tem para se levantar, a lição é o quanto de força você tem dentro da sua alma para o entendimento daquela situação, para a compreensão do que, por que aquilo está, para que aquilo está em minha vida naquele momento, né? Então, assim, são insights da vida, né? São insights, ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor, né? Então, muitas das vezes essa é a lição principal que a gente tem diante da nossa vida. E a pergunta que eu quero deixar para você é: aquilo que você está fazendo na sua vida está alimentando a sua alma? Aquilo que você está fazendo na sua vida, você sente que é do seu coração? Porque tudo na nossa vida são escolhas e você pode escolher. Você pode criar a vida que você quiser conforme vem o seu coração e a sua consciência, tá? Então é isso, gente. Deixar esses insights aí, não sei se vai ser útil, ficou um pouco estranha essa vivência, mas, né, às vezes a gente precisa ter conversas difíceis porque acontece, né? Esses são casos um pouco não muito naturais, mas que trazem algum ensinamento, que trouxe muito ensinamento para mim também, né? Enfim, se você puder tá indo nos lugares assim para você poder fazer essa reflexão, né? Eu até ia dizer para vocês, se você for em algum cemitério, alguma coisa assim, né, faça uma oração antes de proteção, né? Porque muitas das vezes os espíritos que estão perdidos ali, eles precisam de luz e a gente precisa orar por eles também, mas também fazer as nossas proteções, tá bom? Então é isso, gente. Vamos procurar um lugar para ficar mais tranquilo,
Vamos pedir para a espiritualidade maior junto a Jesus, né? Para começar a nossa meditação no dia de hoje. Vamos trazer a nossa água para fluidificar, ficar bem tranquilo, num lugar bem confortável, sentindo a nossa presença, sentindo o nosso coração. Assim, respira pelo nariz e solta pelo nariz. Assim. Isso. Vamos voltando devagar, abrindo os nossos olhos, sentindo a nossa presença, dando aquele abraço gostoso, agradecendo a nossa presença no mundo, agradecendo a vida que nós estamos vivendo. Assim. Agradecemos a espiritualidade maior pelo dia de hoje, nossa vivência. Vamos orar por aqueles que estão pelas ruas, pelos hospitais. Vamos orar pelos nossos familiares, pedindo proteção também a nós, para que nós possamos ter força, fé, foco para poder aprender junto à nossa caminhada aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês possam refletir um pouco sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima vivência.